Saudações, sejam todos bem-vindos ao meu CPT e Engenharia. Neste vídeo eu vou calcular os esforços internos nas barras da figura abaixo que representa a treliça. Vamos à resolução. Existem vários métodos para proceder ao cálculo das forças normais nas barras, respectivamente método das secções ou de corte de rida, método dos nós, entre outros métodos que podem encontrar nas literaturas. No vídeo que deixarei o link na descrição, eu fiz cálculos das forças normais nas barras utilizando o método dos nós. Neste vídeo eu vou fazer cálculo dos mesmos esforços, mas utilizando um outro método, que é o método de secções, ou mesmo método de rida. Este método consiste em considerar isoladamente uma parte da treliça, de tal maneira que as forças normais internas que deseja-se calcular tornem-se forças externas aplicadas no sólido. E geralmente procura-se cortar apenas 3 barras não concorrentes, pois somente 3 incógnitas podem ser determinadas com as 3 equações de equilíbrio estático. Entretanto, pode existir casos especiais em que procede-se o corte em mais de 3 barras para obter resultados de forma parcial. Mais de 3 barras, menos de 3 barras, também podem existir esses casos especiais em que pode-se fazer corte em 2 barras. Então, de seguida nós vamos proceder às secções nesta estrutura. Temos a primeira secção, em que nós vamos obter as forças normais internas das barras GD e FD. Na secção 2 vamos obter as forças normais nas barras GF e HF. Secção 3, barras ED, AD, AB. E por último, a secção 4, barras DC e DB. Notem que temos as barras AE, BC e GD que não são incluídas nas secções que fizemos. Portanto, podem ser calculadas utilizando o método dos nós. A seleção, temos 2 opções em que podemos aplicar. Podemos considerar o nó A ou podemos considerar o nó E para obter a normal nesta barra. Neste caso, consideramos o nó E. Seguida também para o caso da barra BC, podemos considerar o nó C, tanto quanto o nó B. Também aqui vamos analisar e selecionar o nó para obter a força normal. Feito isso, vamos para o primeiro passo da resolução. O primeiro passo, devemos verificar a estatia da estrutura, se é isostática ou não. Uma das condições para que esta treliça seja isostática é satisfazer esta equação 2n igual b mais v, em que nós temos n que representa o número de nós. Nesta estrutura temos 8 nós, então n igual a 8. As barras, temos um total de 12 barras, então b igual a 12. Reações nos apoios, como já se sabe, este é um apoio simples, também um apoio simples, ambos têm apenas uma restrição, ok? Tem esta restrição, temos esta restrição. Para o caso do apoio no ponto G, trata-se de um apoio duplo que restringe 2 movimentos, na horizontal e na vertical. Portanto, temos um total de 4 reações nos apoios. Em seguida, vamos substituir os valores das incógnitas desta equação. Temos 2 vezes 8, que é o número de nós, igual 12 número de barras, mais 4 número de reações. 2 vezes 8 igual a 16, tanto quanto 12 mais 4 igual a 16. A treliça é uma estrutura isostática. Segundo passo, vamos determinar os ângulos que as barras formam. Por meio da relação trigonométrica tangente de alfa, podemos obter o ângulo alfa. Neste caso, tangente de alfa é igual a o cateto oposto, que é este lado D9, dividido por cateto adjacente, que é o E9. Isso implica dizer que o alfa vai ser igual a arctangente de 4, este lado mede 4 metros, que é este 4, sobre o lado adjacente que mede
3 metros, como podemos ver na figura, 3 metros. Por meio da calculadora, podemos obter o valor desta relação, que alfa é igual a 53,13 graus. Nesta figura, podemos observar diversos triângulos semelhantes a este que já calculamos, como é o caso deste triângulo, que o cateto oposto também mede 4 metros, tanto quanto o cateto adjacente 3 metros. Então, considera-se um ângulo alfa. Temos também o caso deste ângulo, cateto oposto mede 4 metros, cateto adjacente 3 metros, também é alfa. O outro ângulo, cateto oposto mede 4 metros, cateto adjacente 3 metros, também é o ângulo alfa. Podemos obter também um outro ângulo, que é o ângulo beta. O ângulo beta nós vamos prosseguir com a mesma analogia. É igual ao cateto oposto, que é 3 metros, sobre cateto adjacente, que é 2 metros. Beta será igual a 56,31 graus. Também podemos encontrar vários triângulos nesta figura que partilham o mesmo ângulo que o beta, como é o caso deste triângulo, em que o cateto oposto mede 3 metros, cateto adjacente 2 metros. Então, é semelhante ao triângulo anteriormente determinado. Temos o caso deste também, cateto oposto mede 3 metros, cateto adjacente 2 metros, também é beta. Finalmente temos este ângulo, em que também ID, cateto oposto mede 3 metros, cateto adjacente 2 metros. Terceiro passo, cálculo das reações nos apoios. Observem na figura que nós temos uma força oblíqua, que é de 50 kN. Podemos decompor esta força em componentes vertical e horizontal. Para obter esses valores da componente vertical e horizontal, usa-se as relações trigonométricas. Para o caso da componente vertical, usamos o seno, por ser cateto oposto ao ângulo. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é este lado, sobre a hipotenusa. Fazendo as relações matemáticas, vamos ver que o cateto oposto é equivalente a 43,3 kN. A mesma análise pode ser feita para esta força, que neste caso é cateto adjacente. Portanto, usamos a relação de cosseno. De seguida, nós vamos calcular as reações nos apoios. Decomposta essa força, podemos seguir com os cálculos das reações nos apoios. Vamos recorrer às 3 equações do equilíbrio estático. Somatório das forças horizontais igual a zero. Se formos a somar as forças horizontais nesta treliça, vamos ter duas incógnitas. Somatório das forças verticais, também acabamos tendo duas incógnitas. Somatório do momento em qualquer ponto da estrutura também vai nos dar, no mínimo, duas incógnitas. Portanto, de forma a facilitar a nossa resolução, podemos recorrer ao método de Rita. Fazendo uma secção na estrutura, vamos fazer uma secção na estrutura e achar a incógnita das reações. De seguida, nós temos esta secção 1, isolamos esta secção como um corpo sólido. O D é um ponto virtual que, para o caso da nossa secção, não é considerado, mas o ponto D acaba interceptando essas barras. Okay? A normal CD e normal FD. Desta forma, podemos achar o momento neste ponto. Essa estratégia é no sentido de anular essas incógnitas, okay? Pois as mesmas não têm nenhum momento neste ponto. Okay? Anulando essas incógnitas, nós podemos ter neste corpo apenas uma incógnita que vamos ter o seu valor correspondente. Somatório do momento em D igual a zero. Fixando o ponto D, vamos considerar de forma parcial a ação de cada força e ver qual a tendência que essas provocam no corpo. Fixo o ponto D, a reação horizontal em jegue tende a girar o corpo no sentido anti-horário. Por consequência disto, gera um momento positivo. Então, temos reação em G, que é multiplicado pelo seu braço, que é a distância desde o ponto da ação até ao ponto fixo, ou a referência, que é de 6 metros. Força de 50 kN tende a girar o corpo no sentido anti-horário. Consequentemente, é positivo, multiplicado com o seu braço, que é essa distância do ponto de ação até a referência, de 3 metros. A força de 100 kN em relação à nossa referência
tende a girar o corpo no sentido horário, que é um sentido contrário ao dotado, é a razão de ser negativo, multiplicado pelo seu braço, que é essa distância de 4 metros. Este somatório tem que ser igual a zero. Isolando a reação horizontal em jegue, vamos ter que é igual a 41,6 kN. Somatório das forças horizontais é igual a zero. Pretendemos obter a reação horizontal em A. Podemos agora recorrer à figura original. Então, somatório das forças horizontais é igual a zero. Temos reação horizontal em A, é uma reação que concorda com o sentido adotado, é positiva, menos a força de 25 kN que está no sentido contrário ao adotado, negativo, mais a força de 50 kN que está no mesmo sentido adotado, mais a reação horizontal em jegue também está no sentido adotado, que esta mesma reação já calculamos é igual a 41,6. Este somatório é igual a zero. Isolando a reação horizontal em A, fazendo as devidas relações matemáticas, vamos ter igual a menos 66,6 kN. O somatório do momento no ponto B igual a zero. Isto é, considerando o ponto B como a nossa referência. Fixando o ponto B, esta força tende a girar a estrutura no sentido horário. Então, é uma força negativa multiplicada pelo seu braço, essa distância da força T, a nossa referência, que é de 4 metros. Tem a força também de 50 kN, tende a girar essa estrutura no sentido anti-horário. Então, é uma força positiva devido ao sentido adotado, multiplicada pelo seu braço, distância de 6 metros. Reação vertical em E tende a provocar giro na estrutura no sentido horário. É a razão de ser negativa, multiplicada pelo seu braço, que é essa distância de 4 metros. Reação horizontal em jegue. Esta reação tende a girar essa estrutura no sentido anti-horário, concordando com o adotado, vezes o seu braço, que é essa distância de 9 metros, menos a força de 100 kN tende a provocar um giro na estrutura no sentido horário. Este somatório deve ser igual a zero. Fazendo as devidas relações matemáticas, isolando a reação vertical em E, vamos ter que é igual a 18,6 kN. Continuamos com o cálculo das reações nos apoios. Já conseguimos calcular a reação vertical em E, reação horizontal em A, reação horizontal em jegue. Ficamos apenas com uma incógnita que pode ser encontrada por meio de somatório das forças verticais igual a zero. Temos a força de 18,6 kN é positiva porque tem mesmo sentido ao adotado, mais outra força de 43,3 kN também positivo, menos a força de 50 kN negativo pelo seu sentido contrário ao adotado, mais reação vertical em jegue, que é positivo pelo seu sentido, menos a força de 100 kN negativo devido ao seu sentido, igual a zero. Isolando a reação vertical em jegue, vamos ter 88,1 kN. Já terminamos com a resolução das incógnitas nessa estrutura. Podemos recorrer ao quarto passo, que é o cálculo das forças nas barras. De lembrar que nós vamos calcular essas forças nas barras utilizando o método de Rita, ou método de secções. Vamos considerar esta secção 1. Okay? Secção 1, temos para o caso normal do ponto G ao ponto D. Temos também aqui normal do ponto F ao ponto D. Com isso, esta força normal em FD é uma força oblíqua. Com isso pode ser projetada tendo componentes vertical da força, tanto quanto componente horizontal desta força. Somatório de momento no ponto F. Então, fixando o ponto F, essas forças aqui não tem nenhum momento, então o seu momento é zero. Esta força de 100 kN nos tende a girar o corpo no sentido horário, vezes o seu braço, que é essa distância T ao ponto de referência de 2 metros, mais
a força de 41,6 kN tende a girar essa estrutura no sentido anti-horário, multiplicado pelo seu braço, que é de 2 metros. A outra força que temos é de 81,1 kN, multiplicada pelo seu braço, que é de 2 metros. Força normal tende a girar o corpo no sentido horário, multiplicado pelo seu braço, que é essa distância até ao ponto de referência, que é de 2 metros. Deve ser igual a zero. Isolando esta normal, vamos ter que é igual a menos 125,7 kN. Somatório das forças horizontais neste corpo é igual a zero. Temos como força horizontal a de 41,6 kN, a outra força de 50 kN, a outra força aqui que é negativa por estar no sentido contrário ao sentido adotado. Esta normal é f de x, é uma componente horizontal da força normal FD. Portanto, esta componente está no lado adjacente ao ângulo. Então, esta é a razão de ser a NFD, a normal FD, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Okay. Este somatório deve ser igual a zero. Isolando a incógnita, vamos ter que é igual a 165,13 kN. Continuando com os nossos cálculos nas normais nas barras, vimos anteriormente a resolução para o caso da secção 1, onde obtivemos os valores destas normais. Em seguida, vamos proceder com a outra secção, com a secção 2. Seccionamos essas barras para obter o valor destas normais. Secção 2. Temos essa geometria, onde aqui temos normal em GF, normal em HF, e temos esta que já obtivemos o valor, que é de 125,7 kN. Visto que ambas normais são forças oblíquas, então acha-se as suas componentes. Temos aqui a componente vertical da força NGF, aqui temos a sua componente horizontal. Para o caso da força NHF, temos sua componente horizontal e também a sua componente vertical. Em seguida, vamos aplicar as equações do equilíbrio. Somatório do momento no ponto G é igual a zero. A força de 100 kN tende a girar em sentido horário, multiplicado pelo seu braço, que é de 4 metros. A normal HF em Y, multiplicado pelo seu braço, que é de 4 metros. Esta normal HF está no lado oposto ao ângulo, a este ângulo. Portanto, E resulta em NHF vezes seno do ângulo, igual a zero. Isolando o NHF, assim os devidos cálculos, vamos ter que é igual a 120,8 kN. Somatório das forças horizontais na nossa seção é igual a zero. Temos a força de 41,6 mais a força NGFX, que para o caso NGFX é igual a NGF vezes, por se tratar de um lado adjacente ao ângulo, vezes o cosseno deste ângulo, menos NHF em X. NHFX também é um lado adjacente ao ângulo, é NHF multiplicado pelo cosseno do ângulo. Este somatório é igual a zero. Isolando a incógnita, vamos ter que é igual a 45,18 kN. Seguimos com o cálculo das normais para o caso das barras em destaque. Nesse caso, constitui a secção número 3, que tem a seguinte configuração. Temos aqui a normal em AB, temos normal AD, temos também normal ED. E em seguida nós vamos fazer a decomposição dessas forças. Para o caso de normal AD, temos a componente vertical, componente horizontal, e para a normal em ED. Em seguida vamos recorrer às equações do equilíbrio estático. Somatório de momento no ponto D é igual a zero. Temos a força de 18,6 kN, que tende a girar essa estrutura no sentido horário, portanto é negativa, por ser no sentido contrário ao adotado, vezes o seu braço, que é a distância da aplicação da força até a nossa referência, o ponto de referência, que nesse caso o ponto D é de 4 metros. A força de 66,6 kN, é 66,6 kN. A força de 66,6 kN tende a girar
esse corpo no sentido horário, okay? No sentido horário em relação à nossa referência. Então, é negativo, por ser um sentido contrário ao dotado, então negativo e o seu negativo original, então acaba sendo positivo. Vezes o seu braço, que é essa distância da aplicação da força até ao ponto D, que é o ponto de referência. É uma distância de... Tem também o caso da normal em AB, tende a girar o corpo no sentido horário, vezes o seu braço, que é de 3 metros. Para o caso das normais em AD e ED, essas normais são equivalentes a zero, okay? Porque estão a concorrer para o ponto D. Não tem braço, portanto, dando continuidade, isolamos a normal AB, vamos ter que é igual a 41,8. Somatório do momento no ponto E é igual a zero. Neste ponto, vamos considerar como referência. Temos essa força de 66,6 que tende a girar o corpo no sentido horário. Então, é negativo e o negativo da força acaba sendo positivo. Vezes seu braço, que é de 6 metros, menos a normal em AB. E para o caso, referência ao ponto E, a força normal em AB tende a girar a estrutura no sentido horário também, é negativo, vezes o seu braço, que é de 6 metros. E temos também a normal em AD, tende a girar no sentido horário, vezes o seu braço, que é de 6 metros também. Nós já sabemos que a normal em ADX é uma componente da normal AD, assim sendo, será normal AD vezes seno do ângulo. Deve ser igual a zero. Fazendo as devidas relações matemáticas, temos que NAD é igual a 31 km. Em seguida, somatório das forças verticais igual a zero. Quer dizer, temos essa força de 18,6 mais outra força que é normal em DY menos normal em ADY, que está no sentido contrário ao sentido adotado. Este somatório igual a zero. Fazendo as devidas relações matemáticas, vamos chegar a isolar o ND, que é equivalente a 0 kN. Seguimos a análise da última secção, que é a secção 4, com o intuito de determinar as normais nas barras AB, DB, DC. Então, esta secção tem esta geometria, em que temos normal DC, DB, podendo ser projetada a normal DC, um componente horizontal e vertical. Em seguida, vamos fazer uso das equações de equilíbrio. Motor do momento no ponto B igual a... Temos a força de 41,6 que dá o giro no sentido anti-horário, ativa multiplicado pelo seu braço, que é de 9 metros. A força de 100 kN que dá um giro no sentido horário é negativo multiplicado pelo seu braço de 4 metros. Força de 50 kN positivo multiplicado pelo seu braço de 6 metros. A força ND6X dá um giro no sentido anti-horário é positivo vezes o seu braço de 3 metros, menos a força de 18,6 kN vezes o seu braço, que é de 4 metros. Deve ser igual a zero. Isolando a nossa incógnita, fazendo devidas relações matemáticas, temos que é igual a menos 83,33 kN. Somatório das forças verticais igual a zero. Temos essa força de 18,6, força de 88,1, força NDCY, temos a força NDB, temos a força de menos 100 kN, deve ser igual a zero. Isolando a nossa incógnita, vamos ter que é igual a 43,3. Feitas as secções pelo método de Rita, as restantes barras nós vamos calcular usando o método dos nós. Nó E. Para o caso de nó E, tem esta configuração. Temos essa componente que é zero, então podemos, a partir desse somatório das forças verticais, encontrar a nossa incógnita normal em AB. Então, temos para o caso 18,6 mais normal em AB igual a zero. Normal em AB é igual a menos 18,6, passando para outro membro. Temos o caso do nó B. Nó B tem esta configuração, estamos a falar deste nó. Então, onde aqui temos normal em BC, que é a nossa incógnita, somatório das forças horizontais igual a zero. Para tal, nós temos
a força que é negativa de menos 41,8 e menos 25, mais a nossa incógnita. Isolando a incógnita, temos que igual, recorremos ao nó H, este nó aqui. Tem esta configuração, onde nós sabemos que esta é normal HG, essa barra HG, onde podemos decompor a nossa força de 120,18 kN em componente vertical, assim como horizontal. Somatório das forças horizontais é igual a 0. Temos a nossa incógnita que é negativa, menos esta força que também está no sentido contrário ao adotado, que é negativa, multiplicado pelo cosseno do ângulo por ser um lado adjacente, igual a 0. Isolando a incógnita, vamos ter que é igual a menos 66,6 kN. E finalmente temos as normais nas barras devidamente representadas, onde a partir da figura nós podemos verificar claramente as barras que estão sofrendo esforços de tração, tanto quanto as barras estão sofrendo esforços de compressão. Para perceber melhor os conceitos de compressão e tração, podem encontrar no mesmo link que deixarei na descrição o esclarecimento desses termos. Dou por encerrado a sessão com a promessa de voltar o mais breve possível. Espero ter respondido às possíveis dúvidas que vocês podiam ter nesta matéria. Enfim, críticas, observações, sugestões sempre foram bem-vindos. Obrigado pela atenção dispensada.